Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai para o nosso último estudo sobre linhas. Então a gente vai continuar falando sobre linhas nos próximos vídeos porque é muito importante, mas a gente vai fazer o nosso último estudo sobre linhas específico. Então eu espero que vocês gostem bastante. Depois desse estudo a gente vai para a aula de formas e a gente começa a entender bem melhor, começa a ficar bem mais dinâmico, bem mais bacana as aulas. Mas essa aula de hoje ela é muito importante vocês entenderem como as linhas elas são importantes, principalmente pra gente que trabalha com tatuagem, de como a gente depende delas para trazer vida para o nosso desenho, para trazer destaque para o nosso desenho, o que uma linha mais grossa faz, linhas de perspectiva, linhas imaginárias e tudo mais. Então a gente vai trabalhar bastante nisso e no final eu vou mostrar para vocês um desenho, a diferença de um desenho feito só com linha normal, depois essa linha trabalhada e depois alguns detalhes colocados, alguma história em cima desse desenho e a diferença que isso tem. Então acho que vocês vão gostar bastante dessa aula. Só mais um aviso antes da gente começar a aula e é bem rapidão, tá? A gente tentou de várias formas ir contra o algoritmo. Cara, a gente nunca pediu like, nunca pediu pra galera se inscrever e tal. E o que acontece? Esse vídeo não chega nas pessoas. A gente faz conteúdo, a gente gera conteúdo, a gente tá praticamente trabalhando de graça aqui pro YouTube, porque ele realmente não entrega pra galera e o de graça não seria o problema é que as pessoas não recebem, tá? Então pra galera receber o conteúdo, a gente precisa jogar dentro do algoritmo. Então eu vou pedir pra vocês, se vocês gostarem desse conteúdo, se vocês acharem bacana, dá o likezinho aí embaixo, isso é a coisa mais simples de fazer. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e quem quiser comentar e tudo mais, comenta aí pra também dar uma engajada e compartilhar, se possível, logicamente, isso ajuda muito. Mas se não quiserem fazer nada disso, cara, dá um likezinho pelo menos, porque é o seguinte, a gente só vai lançar o próximo vídeo, a aula sobre formas, quando a gente tiver 500 likes, tá? A gente vai tentar jogar dentro do algoritmo, vamos ver como é que funciona, vamos ver se isso acaba chegando no maior número de pessoas, porque no fim isso acaba sendo uma coisa relativamente simples pra gente poder atingir mais pessoas e a gente tá disposto a fazer essa troca. Então se vocês gostarem do conteúdo, dá o like aí, quem não é inscrito se inscreve no canal, compartilha, comenta, faz todas essas paradas aí. Só mais uma coisinha que eu queria falar rapidinho antes de nós começar o vídeo, que é o seguinte, tá? É importante entender que desenho a gente está fazendo num plano de 2 dimensões. Então tudo que a gente simula 3 dimensões, a gente está simulando, a gente está enganando o nosso cérebro a perceber. Por isso essa aula de linhas ela é tão importante. Porque essa parte de linhas é uma das coisas que mais faz o nosso cérebro entender o que está em primeiro plano, segundo e terceiro plano, o que está se destacando, para onde o nosso olho deve ir. Então essa parte é muito importante, por isso que a gente está tomando um tempo um pouquinho maior na parte de linhas e eu espero que vocês gostem e absorvam esse conteúdo aí. E é isso aí, bora pro vídeo. Bom, na aula de hoje a gente vai entender como a espessura das linhas ela pode trazer profundidade, ela pode trazer mais dinamismo para o nosso desenho e o quão importante isso é no nosso desenho, tá? Então essa é a nossa última aula sobre fundamentos de linhas, depois a gente vai continuar estudando, mas vai ser junto dentro dos outros fundamentos que a gente tiver, tá? Essa parte de linhas ela é bem importante da gente entender porque ela é bem a base do desenho, é realmente o início assim. Bom, aqui a gente tem 5 linhas iguais, certo? Elas têm cada uma sua variação aí e tal, mas elas têm basicamente a mesma espessura. Então quando a gente bate o olho aqui, a gente não consegue perceber diferença entre uma e outra, certo? As linhas são basicamente iguais. Agora olha o que acontece quando a gente começa a colocar uma diferença de espessura em uma das linhas. Essa já é uma linha que chama mais atenção do que as outras que estão nos canos, certo? Isso vai acontecer conforme a gente for engrossando as linhas. Então, por exemplo, ó, essa aqui eu não vou engrossar tanto, deixa eu engrossar um pouquinho menos aqui, tá? E essa aqui também, ó. Então essas linhas, por mais que elas não estejam tão grossas, elas estão destacando mais do que essas linhas da borda. Se a gente for engrossar ainda mais, o que acontece? A gente tem o nosso olhar sendo guiado para essa linha como a linha mais forte, a linha que mais se destaca. Depois o nosso olhar é guiado para essas duas linhas e depois essas duas linhas que são as mais fracas, certo? Então a espessura da linha, a intensidade dela, vamos dizer assim, isso faz diferença no nosso desenho. A gente vai mostrar nessa aula para vocês a diferença que faz, certo? Então, por exemplo, assim, ó, a gente também tem as nossas linhas de perspectiva, né? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, a gente aumentar o tamanho dessa linha maior, botar essa aqui um pouquinho menor, tá? E as outras lá de trás, deixa eu corrigir essa aqui, botar um pouquinho mais por cima assim, perfeito. A gente já consegue perceber aqui a profundidade das linhas. Então a gente consegue perceber que é como se as linhas elas estivessem indo nessa direção, mesma coisa aqui, como se elas estivessem indo nessas direções. Isso por quê? Porque a gente tem aquela linha invisível de perspectiva aqui, tá? Então é como se a gente estivesse enxergando dessa forma aqui. E aí, obviamente, como a gente tem a linha mais grossa, é como se essa linha fosse a nossa linha principal. Ó, tá vendo? Então é como se essa parte estivesse indo lá para trás, indo lá para o fundo. E isso a gente está usando uma ilusão que acontece no nosso cérebro, né?
Porque as linhas elas estão no mesmo plano, elas não estão em 3 dimensões, mas a gente tem a sensação de que elas estão em 3 dimensões. Então a gente consegue perceber aqui que existe uma profundidade entre as coisas, entre os objetos, tá? Isso simplesmente colocando linhas, certo? Então essa é a importância que a linha tem no nosso desenho, a gente vai começar a entender um pouquinho agora. Agora eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. A gente tem 3 quadrados aqui, uma linha do horizonte atrás. E eu queria que vocês me dissessem qual é o quadrado que mais chama a atenção, tá? Na cabeça de vocês pode ser um pouquinho diferente, mas eu imagino que no geral vocês devam ter esse quadrado aqui, deixa eu escolher a camada correta. Vocês vão ter esse quadrado aqui como principal, certo? A primeira coisa que o nosso olho percebe é esse quadrado como principal. Se a gente dissesse qual o quadrado que está na frente, tá? A gente também diria que esse quadrado está na frente. Por quê? Porque ele se destaca mais do que os outros, ele está mais grosso. Lembra que a gente falou ali sobre a espessura do traço? Ele está mais grosso, então ele vai se destacar. A gente já vai entender como isso afeta o nosso desenho, tá? Então a gente tem um destaque para cá, ou seja, a gente está dizendo para o nosso olhar que ele deve primeiro vir e olhar para cá, certo? Porém, olha o que acontece quando a gente adiciona 2 linhas mais grossas na outra borda, nos quadrados do canto. A gente ainda tem um destaque para esse quadrado do meio, por quê? Porque ele está centralizado, é onde naturalmente o nosso olho ele vai direto. Porém, o que mais chama atenção são esses 2 quadrados aqui, justamente por conta da espessura deles. Então aqui é como se a gente tivesse, ó, dá até pra gente brincar aqui já, é como se a gente tivesse aqui 2 olhos, um nariz, isso aqui fosse o nariz no caso, né? A gente tem o nariz aqui e uma boca embaixo. Então a gente acaba tendo mais destaque sempre para onde tem mais, o nosso traço ele está mais espesso. E isso faz uma diferença muito grande no nosso trabalho. Vocês podem ver aqui, ó, que só adicionar 2 linhas mais grossas faz a gente ter uma sensação completamente diferente. Deixa eu botar aqui pro cantinho para vocês verem, ó. Tá vendo? Então é como se a gente tivesse uma sensação completamente diferente do desenho. Isso muda bastante, tá? Agora entendendo um pouco das nossas linhas de perspectiva. Olha só que louco. Não só a espessura do traço faz com que o nosso olhar chame atenção e dê profundidade para o nosso desenho. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem traços mais grossos, tá? Deixa eu acertar a camada aqui que eu sempre erro. A gente tem traços mais grossos nessas 2 casas aqui, ó, nessa casa aqui, certo? A gente tem um traço mais grosso e a gente tem um traço mais grosso também nessa casa aqui, né? Mas por que a gente percebe que essas casas, mesmo com traço mais grosso, mesmo o nosso olhar sendo mais guiado para lá, por que a gente não entende que elas estão perto, a gente entende que elas estão mais longe? Porque a gente tem aqui, ó, uma linha de perspectiva, certo? É como se a gente estivesse vendo uma rua aqui, tá? É como se a gente estivesse vendo uma rua e a gente percebe, por quê? Porque essas casas aqui, esses prédios, sei lá o que seja, essas caixas aqui, elas estão na frente e não pela espessura da linha, não pela espessura do traço, mas sim pela perspectiva, aquela linha imaginária de perspectiva que a gente tem. Então a gente não precisa ter as linhas nos mostrando, nos guiando, de que existe uma perspectiva aqui, de que existe uma profundidade. A gente tem essas linhas sugerindo de que existe uma profundidade aqui. Então o nosso olho automaticamente, o nosso cérebro no caso, né, ele entende que esse quadrado e esse quadrado, eles estão na frente, mesmo eles tendo o traço mais fino, eles tendo o traço mais delicado do que essa parte de trás. Então isso é uma outra forma que o nosso cérebro vai entender as linhas, que ele vai entender a profundidade, e não necessariamente uma linha mais grossa, como a gente tem nesse caso aqui, ó, vai dizer que ele está na frente. Eu posso mostrar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar esse aqui, ó, e vamos criar um novo aqui, tá? Se a gente fizer esse mesmo trabalho aqui, certo? Só que a gente fizer o seguinte, ó, uma linha fina aqui, uma linha mais grossa e uma linha mais grossa aqui, tá? O mesmo trabalho, ó. O que a gente tem? A mesma sensação de perspectiva, tá? O que a gente teria de diferente aqui seria se o nosso trabalho, no caso, ele fosse o seguinte, criar uma nova camada aqui. Se ele fosse o seguinte, ó. Aí a gente tem a perspectiva indo para dentro, certo? Independente do nosso traço do meio ser mais forte, certo? Ou dos nossos traços da borda serem mais fortes, porque a linha de perspectiva, ela é a linha que vai guiar o nosso olhar com mais força, tá? Então muito mais do que a linha de contorno. Então por isso é importante a gente entender que as linhas no desenho, elas são muito importantes, elas podem ditar a forma que a gente enxerga o nosso desenho. Então, como a gente tem o exemplo aqui,
a gente não tem linhas de perspectiva, a não ser essas aqui que eu coloquei aqui no meio do caminho, mas a gente pode tirar elas para perceber que mesmo sem essas linhas, a gente não tem nenhuma linha indicando, no caso nenhuma linha explícita, né? Mas a gente tem linhas implícitas, a gente tem linhas sugeridas que dizem que essa perspectiva ela tá de tal forma que essas duas caixas aqui, elas sejam as caixas que estão no fundo, mesmo com o traço mais grosso, mesmo com o traço mais destacado. E aí a gente tem um outro exemplo aqui, ó, e nesse caso eu dei uma exagerada, tá? O que eu fiz? Eu deixei um traço muito forte aqui nesse primeiro quadrado, nesse primeiro cubo, né? E lá atrás eu deixei um traço muito fraquinho mesmo. E olha só que louco, que mesmo percebendo que esse quadrado, esse cubo no caso, ele é maior do que esse aqui, tá? Ainda assim a gente entende que ele está por trás. Por quê? Porque aqui a gente tem duas coisas. A gente tem uma linha de perspectiva, né? Então a gente entende que as coisas estão indo para lá, a gente entende que o que está mais pro fundo, o que está mais para trás, ele está mais pro fundo, né? Que no caso o que está mais nessa direção aqui, certo? Porém, além disso, a gente tem um traço super fino, porque olha o que acontece quando a gente bota um traço grosso aqui. A gente não percebe mais que esse traço aqui, esse cubo, ele tá para trás. A gente percebe que esse aqui pode estar mais fundo, que esse cubo aqui ele pode estar um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais para trás. Isso por conta do nosso traço mais fino. Então nesse caso a gente tem o inverso, tá? Nesse caso a gente tem uma proporção, só que como ela não está tão implícita, como ela não está tão escancarada, assim, vamos dizer, usar essa palavra aí, esse cubinho aqui do meio, ele faz parecer que ele está mais longe por ele estar mais fraco do que esse aqui no caso, certo? Então ele faz parecer, a gente imagina que ele esteja mais fraco, ou talvez não tão mais longe, mas que ele não tenha tanta intensidade, tá? Então a gente tem que trabalhar sempre um equilíbrio, deixa eu colocar aqui, ó. A gente tem que trabalhar sempre um equilíbrio entre a perspectiva e a espessura do traço, certo? Então a perspectiva, se ela for muito forte, não adianta, tudo que a gente tiver aqui, ó, vai indicar, a gente pode ter, por exemplo, aqui o traço mais grosso, mas isso vai indicar que está mais para trás, porque essa linha de perspectiva, ela é muito forte, ó. Se a gente fizer um tracinho muito fino aqui, a gente ainda assim vai perceber que isso aqui está mais perto do que isso aqui, certo? Porque essa linha de perspectiva, ela é dominante, então ela domina aqui. Se a espessura do traço for dominante, ou seja, a espessura do traço for mais significante do que a própria perspectiva em si, a gente vai ter aqueles nossos cubos, no caso, né? E lá atrás a gente vai ter um cubo super forte. E mesmo que a gente use a linha de perspectiva, ó, se a gente tiver um cubo mais fraquinho, a gente não vai entender que ele está tão destacado, ou até a gente pode entender que ele está mais profundo. Então a gente sempre vai buscar esse equilíbrio entre a nossa perspectiva e a nossa espessura do traço, o destaque que o nosso traço tem. E aqui a gente consegue quebrar toda a nossa regra, porque no caso assim, a gente tem essa linha do horizonte, né? A nossa linha do horizonte, ela tá aqui, ó, ela tá aqui, a gente tá percebendo ela, certo? Porém, por mais que a gente tenha uma perspectiva supostamente explícita, aqui quase que explícita, né? Mas ela acaba sendo implícita, a gente não consegue perceber isso, que essas bolas elas são diferentes, porque o tamanho delas está meio parecido. Então a gente não tem tanta sensação de profundidade. A gente poderia ter mais sensação de profundidade se a gente tivesse isso aqui, ó. Deixa eu duplicar isso aqui. Se a gente tivesse nesse caso aqui, ó, essa bola maior, essa maior ainda e uma outra maior aqui no canto, ó. Essa maior ainda e uma outra aqui no canto. Daí a gente tem a noção de perspectiva, por quê? Porque os tamanhos eles estão mudando. Só que nesse caso, se a gente não tiver os tamanhos mudando, eles estão no mesmo tamanho, a espessura do nosso traço, ela não vai dar tanta diferença. A perspectiva também não vai dar tanta diferença. Então nesse caso aqui, a gente está fazendo uma quebra de regras muito grande. É como se as bolas tivessem tamanhos distintos, porém na imagem elas estão parecendo iguais. Então é como se essas bolas, conforme elas estivessem chegando mais perto da câmera, elas fossem menores, cada vez menor, para conseguir atingir esse mesmo tamanho aqui, essa mesma dimensão, tá? Então isso aqui é uma quebra de regras, a gente pode ver que o nosso cérebro nem consegue entender direito o que está acontecendo. A única coisa que consegue perceber é que esse círculo aqui, ele é o círculo destacado, porque obviamente ele está ali, né? Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu fiz um esboço de um desenho só para a gente poder mostrar a diferença entre ter um desenho só com o traço e a gente ter um desenho de fato mais trabalhado, certo? Então aqui a gente tem um desenho
que foi feito só um traço. Percebam que esse trabalho ele não tem espessura diferente de traço. Os traços eles estão todos iguais. Então é como se a gente tivesse usado, por exemplo, aqui na tatuagem, vamos supor, uma 5RL para fazer esse trabalho, certo? Então a gente pega o nosso esboço, transfere para isso aqui e aplica com uma 5RL todo o desenho. O que a gente teria é basicamente isso aqui. Um desenho ok, um desenho bacana, enfim, né? Agora olha só que legal isso aqui, eu vou deixar aqui no ladinho para vocês poderem ver. Olha que legal isso aqui. Esse é o resultado do nosso trabalho só com a 5RL, tá? Vamos supor que a gente tenha feito esse trabalho, tá? Esse é o resultado do nosso trabalho só com a 5RL. Agora vamos supor que a gente usou nossa 5RL para o mesmo trabalho, tá? E aí a gente decidiu fazer um traço esculpido. Então a gente está usando a mesma agulha, porém a gente quer usar espessuras diferentes. A gente vai dar mais destaques para o nosso desenho. Então olha o que acontece quando a gente usa isso. Ó, só o fato da gente mudar a espessura do nosso desenho, das nossas linhas, então vocês podem ver, ó, são espessuras diferentes. Aqui a gente vai engrossando e afina, tá? Ó, aqui a gente tem uma marcação mais forte por fora, tá? Aqui por dentro a gente já tem um traço um pouquinho mais fino, certo? Aqui olha a diferença da espessura de traço do nariz, da ponta do nariz para a base do nariz, certo? Então a gente consegue perceber que esse trabalho aqui que a gente fez só com uma 5RL, por exemplo, ele é um trabalho que ok, tá tudo feito, os traços e tal, mas tá faltando alguma coisa. Esse trabalho que a gente também fez com uma 5RL, porém a gente fez com um traço esculpido, vou botar um traço esculpido aqui, a gente conseguiu trabalhar muito mais. Olha a diferença do nosso traço de contorno, que ele é mais grosso, pro nosso traço interno, que ele é mais fino, tá? E isso deu para o nosso trabalho mais dinamismo. Então, por exemplo, aqui nesse próprio exemplo aqui do nariz, a gente consegue perceber que a ponta do nariz, ela tá para frente. Por quê? Porque a gente tem um traço mais grosso, então a gente tem a espessura do traço. E a gente também tem a profundidade, ó. A gente tem a nossa perspectiva. Então aqui a gente conseguiu equilibrar os dois junto para fazer o nosso cérebro entender que esse nariz, esse focinho aqui, ele é grande na ponta, porém lá para trás ele faz isso aqui, ó. Entendeu? Se nós fizesse a mesma coisa e fizesse isso quadrado, tá? A gente não consegue perceber, a gente não sabe o que está na frente e o que está atrás, certo? Nesse caso, quando a gente exagera, ó, vou exagerar bastante aqui, tá? Quando a gente exagera, a gente sabe o que está na frente, que é essa parte aqui que está na frente e essa parte aqui que está atrás. E aí sim, a gente pode vir e nesse exagero, a gente começar a trabalhar o nosso traço, ó, para lá atrás, o traço ser mais fino e aqui na frente ele ser mais grosso, porque é o que a gente quer destacar, certo? Então isso é o que o traço faz com o nosso trabalho. A diferença que o traço pode trazer para o nosso trabalho é muito grande e por isso que a gente precisa entender bastante essa parte de linhas e de como as linhas, a espessura delas, a forma que elas são aplicadas, como elas se destacam para nós, tá? Agora eu quero usar um outro exemplo aqui para vocês, que é mostrar o seguinte. O nosso trabalho, ele é basicamente feito em linhas e manchas, né? Então, linhas quando a gente está traçando, assim, e manchas quando a gente estiver pintando. Agora eu queria mostrar para vocês a diferença de quando a gente aplica linhas, que não são pinturas, ainda são linhas, né? Bem definidas assim, de como a gente consegue enriquecer o nosso desenho. Então, olha só. Aqui a gente tem o nosso desenho com a 5RL, com o traço esculpido, certo? Eu botei TS, mas é traço esculpido, tá? Desculpa. A gente tem o nosso traço 5RL com traço esculpido. Agora olha só o que acontece se a gente coloca detalhes no nosso desenho. A gente não deixa essa parte vazia, tá? Olha isso aqui. Aqui a gente pode fazer todo esse tipo de trabalho também com uma 5RL. A gente pode fazer com traço esculpido, tá? A gente pode também fazer esse mesmo trabalho com traço esculpido. Então a gente vai ter traços mais grossos, mais finos e tal. Também a gente pode usar a diferença de agulhas, isso é importante, tá? Isso falando de tatuagem em si, mas olha só como a gente consegue ter um trabalho muito mais rico. Então, por exemplo, assim, ó, se a gente pegar esse primeiro exemplo e voltar lá pro nosso exemplo anterior, então olha só que legal, a gente saiu do nosso desenho primário com um tracinho simples ali, só um tracinho por fora. Aí a gente foi pro nosso segundo desenho, onde a gente usou um traço mais esculpido, um traço mais trabalhado no nosso desenho.
E depois a gente foi para nossa forma final do desenho, onde a gente aplicou não só os traços esculpidos, então dando uma diferença bem grande ali, que nem a gente falou sobre a proporção do nariz. Olha a diferença da proporção do nariz desse aqui para esse aqui. Aqui a gente tem só perspectiva, nesse primeiro aqui a gente tem só perspectiva. Nesse segundo a gente tem nesse segundo aqui a gente tem perspectiva e a espessura do traço. E nesse terceiro aqui a gente também tem os detalhes que foram aplicados ali no nariz. Então assim, dá muita diferença pro trabalho. E não só isso, a gente começa a colocar uma história pro nosso personagem. Porque aqui no nosso primeiro caso, ele é só um porquinho brabo, sei lá, com um chifre, um javalizinho, alguma coisa do tipo. No segundo, ele já é um javalizinho brabo, um javalizinho com personalidade, porque por conta dos traços e tal, a gente consegue perceber a personalidade dele mais. Mas olha a diferença desse trabalho aqui, no terceiro trabalho, onde ele é um javali, bem brabo, bem interessado, e tem esses pontinhos aqui, ó, essas gotinhas aqui de suor, que a gente não sabe o que é, que eu vou mostrar pra vocês logo em seguida. Então, a nossa parte de linhas, isso aqui eu tô mostrando pra vocês, tá? Pra vocês entenderem quão importante é a gente perceber essa questão das linhas. A gente entender como a diferença de linhas, ela pode mudar completamente o nosso desenho, ela pode trazer um desenho que antes era bem simples, pra gente trazer um desenho bem bacana, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai colocando contexto no nosso desenho e ele vai começando a fazer cada vez mais sentido. Daquele desenho, a gente saiu para esse modelo aqui, ó, para esse modelo de porquinho javali, alguma coisa do tipo. Então a gente colocou uma base nele, certo? A gente aplicou um pouquinho de sombra aqui também, ó, é legal vocês verem essa sombra aplicada, tá? Não tem sombra em nenhuma outra parte do desenho, mas só da gente colocar nessa parte aqui a gente já consegue entender da onde que tá vindo a nossa luz, a gente já consegue perceber um pouquinho mais. A gente consegue perceber que ele tá tipo numa prateleira ou alguma coisa do tipo. Então tá ali até o preço do quilo dele. E ele tá brabo, tá usando uma touca, alguma coisa do tipo, com uma causa, no bacon. E provavelmente ele é a vítima, né? Então isso aqui já começou a fazer sentido, ó. Essas gotinhas já começaram a fazer sentido. Por que ele tava suando? Ele tá suando frio porque ele tá em cima de uma bancada, uma bandeja ou qualquer coisa do tipo, dizendo o preço do quilo dele. E provavelmente ele vai virar o bacon, imagino eu, né? Então, quando a gente começa a colocar coisas no nosso desenho, o nosso desenho ele passa a ter uma história, ele passa a ter alguma coisa para contar. Então, por exemplo, é muito diferente a gente olhar para aquele nosso primeiro desenho lá, que é esse aqui, e a gente dizer, beleza, é um javalizinho, brabinho, sei lá o que ele tem, tá? E isso aqui a gente está trabalhando só com um tipo de traço, mas olha que legal quando a gente não só inclui outros tipos de traços, mas a gente inclui também um cenário, a gente inclui um pouquinho de luz e sombra, depois a gente vai ver um pouquinho mais aqui, mas olha como a gente deixa as coisas mais ricas, os desenhos mais complexos, certo? Então ele está contando a própria história dele aqui. A gente não entende muito bem o que seria essa bandeja, o que seria essa balança, alguma coisa do tipo, não sei o que é isso, mas ele já está dizendo ali, ó, que ele está à venda. Ele está à venda e ele está usando uma touca que diz, tem uma causa na touca dele. E ele está indicando lá também, ó, ele está suando frio. Então isso, contar a história com o desenho é isso. O desenho é muito isso, é uma forma da gente se comunicar. E o nosso desenho ele precisa estar se comunicando com as pessoas para que ele tenha uma compreensão melhor, tá? Então aqui eu vou explicar rapidinho para vocês como é que eu fiz o processo ali de pintura, mas isso a gente vai falar mais pra frente, mas só para mostrar para vocês. A primeira coisa que eu faço normalmente é aplicar um cinza, tá? Então a gente vai aprender isso na aula de valores, mas eu tenho aqui uma paleta chamada valor aqui, certo? Então normalmente eu uso esse valor aqui, para esse cinza, pra gente fazer a aplicação inteira no fundo. E por que eu uso por que eu começo pelo cinza? Porque isso eu consigo entender aonde que vai ter destaque e aonde que não vai ter destaque no meu desenho. Então, por exemplo, ó, agora eu vou trabalhar com um tom mais claro e um tom mais escuro. E aí eu já aplico a nossa luz e sombra. Ó, então a gente já consegue perceber que tem pontos de luz em toda essa borda, né? Porque é da onde está vindo a luz, aonde ela está batendo mais, né? A gente consegue perceber que tem algumas partes do porquinho ali, a gente consegue também perceber que tem a sombra, ó. Olha que legal, essa sombra projetada aqui, deixa eu voltar pro preto, ó. Essa sombra projetada aqui, ó, tá? Ela é projetada por conta desse braço que tá por cima. Mesma coisa aqui, ó, o focinho tá pegando lá. Ele também deveria pegar pra cá, eu acho, tá? Eu tenho que corrigir essa sombra, mas eu ainda tô aprendendo luz e sombra. Aqui a gente poderia até puxar um pouquinho mais, ó, do chifre, tá? Mostrando que ele tá pegando bastante, ele tá aplicando bastante sombra. A gente vai entender isso quando a gente for para a parte de formas, tá? Próxima aula, então a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona isso. Mas ó, o corpo cilíndrico dele faz essa sombra cilíndrica para cá, certo? Então tudo isso a gente vai ver depois, mais adiante.
e a gente vai corrigindo também, mas é importante da gente entender. Aí depois que eu apliquei essa luz e sombra aqui, o que eu faço? Eu venho e coloco essa camada aqui, ó, como luminosity. O que quer dizer? Quer dizer que essa camada vai usar a luz, vai usar o valor para aplicar em cima das outras. E depois eu venho só pintando. Então eu fiz duas versões. Eu fiz essa versão rosa, na verdade é um magenta ciano, o azul ciano, né? O magenta e o amarelo ali. Mas acho que ficou vivo demais, ficou um pouco confuso e eu acabei chegando nessa versão aqui que eu acho que ficou mais bacana, tá? Então o processo de cor, hoje eu tô fazendo ele dessa forma. Então a gente vai estudar bastante essa parte de valores, porque olha o que acontece se eu tiro a nossa luz e sombra. Tá vendo que o nosso desenho ele fica meio que morto, né? Ele perde um pouco a graça. Quando a gente aplica luz e sombra, ele já tá ambientado num lugar. E uma outra coisa que eu fiz que eu achei bem bacana foi colocar o tom de fundo num azul mais ou menos assim, tá? Para dar bastante destaque para o nosso porquinho. Coloquei uma luz bem fraquinha em cima e aí a gente tem isso aqui, tá? A gente tem esse resultado. Então olha a diferença que a gente tem para um trabalho assim, comparado, lógico que esse aqui tá colorido, né? Mas mesmo que a gente não tivesse ele colorido, tá? Mesmo que a gente tivesse ele só preto e branco, deixa eu colocar aqui o fundo branco de novo pra gente ver como é que fica. Ó, mesmo que a gente tivesse o trabalho só assim, tá? Quando a gente tem esse contato com a história do personagem, quando a gente consegue perceber a história, a gente consegue perceber que esse personagem aqui é um porquinho que está sendo vendido e ele tem uma causa, mas ele também tem medo porque ele está suando frio ali em cima. Ao mesmo tempo que ele tem medo, ele tá brabo, ele tá pro combate, ele vai pra cima, ele não quer virar bacon. Então, a partir do momento que a gente tem isso no desenho, o nosso desenho ele naturalmente começa a ficar mais rico. Então a gente não precisa necessariamente fazer um desenho incrivelmente técnico, mas é importante que ele passe uma mensagem, é importante que ele se comunique com o público. E quando a gente consegue trazer cores e tudo mais, a gente acaba se comunicando melhor ainda com o público e isso acaba tendo um efeito bem mais positivo, tá? Então o que eu queria falar pra vocês sobre esse trabalho é isso, e sobre linhas também. A gente vai falar bastante sobre linhas, mas principalmente eu queria que vocês entendessem na prática qual é a diferença quando a gente aplica linhas mais destacadas, linhas diferentes, traços diferentes num trabalho e como isso enriquece o nosso trabalho, como isso deixa ele muito mais completo, muito mais bacana. Na próxima aula a gente vai falar então sobre formas e acho que vocês vão gostar bastante, que é onde as coisas começam a ficar legais. Bom galera, então sobre essa aula é isso, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Na próxima aula a gente já vai estar bem mais dinâmico, a gente vai começar a trabalhar com formas, a gente vai entender de uma forma mais espacial como é que funciona o desenho. E lembrando também que o desenho ele é muito mais uma percepção da nossa cabeça, ele é muito mais uma forma que a gente enxerga as coisas, porque na verdade a gente está desenhando num plano de 2 dimensões ali, e a gente tem que simular como se aquilo fosse em 3 dimensões, como se aquilo tivesse profundidade, como se aquilo tivesse vida. E na tatuagem, quando a gente está tatuando no corpo, a gente precisa também incluir isso na anatomia, então é bem complicado, é bem complexo, mas quando a gente começar a estudar formas, vocês vão ver que vai ficar bem mais dinâmico, bem mais bacana, a gente vai conseguir ter exercícios muito mais legais para fazer. Então sobre esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo, não se esqueçam que o próximo só sai depois que tiver 500 likes, então dá um likezinho aí embaixo, e tamo junto, valeu!